É muito comum ver alguns comentários sobre feiticeiros poderosos que acabam se tornando um canhão de vidro ou coisa assim, porque tem resistência de uma pessoa comum, sendo que na prática um feiticeiro poderoso e experiente não é tão fácil de ser derrotado por um oponente com grande força, velocidade ou resistência. Isso porque determinados usuários de magia têm sentidos propositalmente aprimorados, usa feitiços de proteção, de resistência e até do tempo. Por isso que para hoje separei uma lista com uma galera voltada para magia e que sabe se defender muito bem. O Dr. Voodoo é um dos heróis mais poderosos e versáteis do mundo, tanto que já ocupou o posto de Mago Supremo e constantemente entra em equipes que vão lidar com questões que estão além do mundo dos vivos. Isso porque tem uma afinidade e experiência enorme com essas questões sobrenaturais, criaturas das trevas, entidades que lidam com a vida e a morte e até a manipulação dos zumbis, apesar dele entender da magia de um modo geral. Em certos momentos podemos ver o homem realizando viagens astrais, como aconteceu no Pantera Negra de 2006, sendo que naquele momento os heróis estavam passando por um ataque de vampiros, o que quer dizer que as criaturas juraram que o corpo do Voodoo estava indefeso, sendo que ele apenas sentiu o perigo e voltou na mesma hora. A Madame Xanadu é uma das feiticeiras mais antigas e veio ficando cada vez mais experiente, tanto que é procurada pelos heróis e vilões que querem saber o futuro, porque muita coisa que ela diz realmente acontece, sendo que muita gente vê a Madame apenas como uma vidente e esquece que também é extremamente poderosa na manipulação da magia, o suficiente para lidar com diversos oponentes ao mesmo tempo, fazendo banimentos, selamentos, campos de força e até manipulação de energia para a criação de tentáculos, como no capítulo 40 da Liga da Justiça de 2018. Mas parando para pensar, toda essa moral que tem até com vilões faz dela uma das anti-heroínas mais importantes e valiosas, porque mesmo não causando de propósito, ela é responsável por muita coisa que acontece ao longo da história. Tanto que sabendo do futuro, pode simplesmente tentar mudar o que vai acontecer. Uma das feiticeiras mais perigosas da Marvel é a Illyana, porque aliando a magia com seu poder de viajar no tempo e no espaço, temos alguém que se quiser pode mudar a história e explorar sua influência sobre os seres demoníacos. Quando falamos do potencial mágico da heroína, já mostrou que sabe uma lista enorme de feitiços e encantamentos, porque passou muito tempo estudando com acesso a livros e outros artefatos. Para ficar ainda melhor, estudou com o próprio Mago Supremo, aprendendo como ficar invisível, criar campos de força que estão no livro dos Vishanti e ainda invocar criaturas mágicas ou de pura energia. Mas se alguém pensa que o teleporte não serve como ofensivo e defensivo, saiba que a moça pode criar um disco de teleporte para cortar alguém pela metade ou desviar de ataques extremamente rápidos, como quando desapareceu na frente do Mjolnir durante a saga dos Vingadores vs X-Men. O interessante da Ravenna com relação aos poderes é que no começo era quase que totalmente focada na empatia e manipulação da alma. Aí ela veio realizando feitos de telepatia, que foram suficientes para derrotar a maior telepata do mundo, já nas décadas seguintes usando magia com maestria, tanto que salvou a vida da Mulher Maravilha, mostrou que sabe manipular os elementos, criar correntes mágicas extremamente resistentes e manipular o próprio tamanho para lutar contra inimigos gigantes. Com esse crescimento também veio a manipulação de energia, que é tão boa que já foi capaz de criar um campo de força ao redor de uma cidade inteira, como aconteceu nos Jovens Titãs de 2016. Isso sem precisar se tornar uma crueldade e absorver tudo que vê pela frente, porque a Rainha das Trevas tem esse potencial. Tempestade é uma das mulheres mais poderosas das HQs e por muito tempo seu lado divino não foi mencionado de um modo mais claro, assim como o potencial mágico, sendo que nos últimos anos as coisas foram mudando, tanto que foi revelado que usa magia no automático para lidar com questões do clima, que parando para pensar é semelhante ao que o Thor faz. Inclusive tivemos uma prova do poder mágico dela no futuro, tanto em HQs antigas quanto nas recentes, com o Senhor Sinistro do
dominando o mundo e além. Já se tratando do presente, é bem comum que digam que é uma deusa frágil, e até pode ser que sim, porque até o momento o lado divino ou nenhuma magia mudou isso. Ainda assim temos feitos muito legais dela se defendendo, como por exemplo, quando lutou contra o Homem de Gelo que ficou gigante, tentando acertar a amiga com um soco, que apenas criou um campo usando pressão. Outro momento super interessante aconteceu nos X-Men de 2019, quando manipulou energia para proteger a Zandra de uma marretada super forte. Zatanna é uma daquelas feiticeiras que às vezes chega apenas congelando o tempo para resolver a situação, mas quando as coisas não são resolvidas assim tão fácil, podemos ver uma boa ação com a heroína colocando em prática sua versatilidade e habilidade com as palavras ao contrário, como por exemplo no capítulo 23 da Liga da Justiça Sombria, onde apenas disse para a explosão de energia ser desviada, sendo que não para por aí, porque às vezes Aziz diz coisas como magia nos proteja, proteção e proteja os cidadãos. Inclusive, o monstro do pântano já chegou a comentar que a Zatanna sabe tudo que há para saber sobre a magia, o que quer dizer que pode dizer coisas básicas, porque para ela realmente é fácil, e se quiser ainda pode usar outras formas de defesa à vontade, como os campos de força, telecinese mágica, manipulação de elementos e encantamento de objetos. A Feiticeira Escarlate com certeza é uma daquelas que tem uma variedade quando o assunto é defesa. Quando falamos da mente, essa mulher tem barreiras mentais que suportam uma grande quantidade de ataques, e como vimos na sua solo de 2015, o hipnotismo não estava funcionando. Na Vingadores vs X-Men, vimos que a manipulação das probabilidades podem facilmente fazer com que ataques físicos sejam desviados, deixando seus oponentes confusos com a situação. Se ela quiser, pode apenas criar campos de força para evitar danos causados por um oponente poderoso, mas se isso não for suficiente, um feitiço de cura vai resolver o problema, sendo que a Rainha do Caos também costuma ter sonhos, previsões e até usar artefatos mágicos para ver o futuro. Então, se alguma coisa muito séria pode acontecer, é bem provável que em algum momento ela vá ficar sabendo. O Constantine sempre foi conhecido como um excelente exorcista e, por incrível que pareça, no começo ele mesmo dizia que não era muito bom na magia, de um modo geral, porque basicamente fazia o necessário para sobreviver, ou seja, criava ilusões, portais, explosões de energia, sabia criar pequenos sóis para lidar com criaturas das trevas que não gostam da luz, e mais algumas coisas, porque aliando isso com a personalidade, o homem escorrega de tudo e quase ninguém consegue segurar. Mas sim, com o tempo foi melhorando e estudando, tanto que lançando feitiços capazes de lidar com deuses. Vimos usando magia junto da Zatanna e até realizando rituais que precisam de muita habilidade. Já se tratando da defesa, um ponto interessante é que ele é um mestre na criação de círculos mágicos, como mostrado no capítulo 7 da Liga da Justiça Sombria de 2011, dia que a equipe lutava contra um ataque de vampiros e o Jon, que se sentia obrigado em ajudar, disse que ia preparar um círculo de proteção, deixar todo mundo morrer e depois fugir, sendo que no fim das contas ajudou sim, porque ele não é um vilão. Mas e aí, o que acharam dessa lista? Lembrando que temos uma variedade de feiticeiros, então comentem aqui embaixo o que vocês querem no canal. Não esqueçam do like e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até mais!